Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa, Palavra Espírita, agradecendo nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Lume, Projetos e Execução Elétrica. Então hoje estamos aqui recebendo o nosso querido amigo lá do Lar de Joaquina, seu primeiro vice-presidente, responsável pela área do Espiritismo, nosso irmão José Setembrino Dornelles Budó, mais conhecido como Budó. Exatamente. Seja bem-vindo, meu querido irmão. É uma satisfação estar com vocês aqui para conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Muito bem. Estaremos falando hoje sobre a lei de liberdade, né, que está no nosso livro dos Espíritos, com relação às leis morais, né, do nosso Espiritismo. Meu amigo, para iniciarmos a nossa conversa, a posição no mundo em que o ser humano poderá viver totalmente em liberdade, ou liberdade absoluta? Não é possível. A liberdade absoluta, como dizem até os próprios Espíritos, lá no livro dos Espíritos, seria a pessoa viver como eremita no deserto. Sim. Viver uma vida totalmente isolada da sociedade, isso é impossível. Perfeito. Porque nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas humanas, somos seres sociais. Perfeitamente. Nós somos dotados dos instrumentos de comunicação. Uhum. E nós só podemos crescer e nos desenvolver em todas as dimensões da nossa vida moral, intelectual, espiritual, cultural, na medida em que nós vivemos e convivemos em sociedade. Então, se tiverem duas pessoas juntas, essas duas pessoas, uma deverá respeitar o direito da outra. Perfeito. Então, nós temos liberdade sim, mas a liberdade vai até onde começa o direito do outro. Então, se existem duas pessoas juntas, já uma deverá respeitar o espaço da outra. Perfeito. Assim é também nossa vida social. Nós temos que, como disse, viver e conviver, mas tendo por base, por alicerce, o respeito ao direito dos outros, a compreensão que o outro também tem direito ao seu espaço, como nós também temos nosso direito. Este equilíbrio entre o meu direito e o direito do outro, ele é fundamental para que a gente possa ter harmonia no convívio social. Perfeitamente. Mas, Budó, falaste no direito dos outros, liberdade, é uma fronteira entre o meu direito e o direito do outro. Mas aí não impede o ser humano de ser totalmente livre? Acredito que não, pelo que nos diz a doutrina, porque na medida em que eu tenho que viver e conviver com os outros, é aí que eu vou crescer, que eu vou me desenvolver. Né? Na medida em que nós ficamos isolados, nós nos fragilizamos. E juntos, nós nos fortalecemos. Então, na medida que eu tenho que aprender as coisas da vida, e na ótica e na visão espírita, nós somos espíritos encarnados, somos seres imortais, nós estamos hoje encarnados neste corpo físico, já tivemos umas existências anteriores, hoje nós somos um resultado das experiências vividas no passado, mais as experiências que nós construímos nessa existência, tudo isso foi vivendo e convivendo dentro do coletivo. Perfeito. Então isso é fundamental para que a gente possa, então, caminhar na direção da felicidade. Perfeitamente.
Budó, o que dizer daquelas pessoas que entendem mal a lei da liberdade e são verdadeiros déspotas, né, dentro de casa ou com seus subordinados? O que você nos diz? Exatamente. Para a doutrina espírita, a liberdade é uma lei natural. É da essência do ser humano o desejo de liberdade, o desejo de expressar-se, de manifestar-se livremente. E a gente vê muitas pessoas, né, muitos seres humanos, que têm uma compreensão do que é liberdade, sabe o que é liberdade, Sim. conhece os fundamentos da liberdade, e dentro do lar, por exemplo, são verdadeiros tiranos. Perfeito. Hoje, por exemplo, nós temos a violência doméstica, que é um dos grandes problemas da nossa sociedade. Temos também pessoas que têm um discurso libertário, mas que são tiranos com seus subordinados. Perfeito. Então, qual é a causa disso? É porque a pessoa tem muito forte dentro de si ainda a prepotência, a arrogância, o egoísmo. Aliás, ao falarmos em egoísmo, Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que o egoísmo é uma chaga social. Né? E que essa ferida social chamada egoísmo fortalece o individualismo, fortalece o isolamento e faz com que as pessoas pensem primeiro no seu interesse pessoal para depois no interesse dos outros. Então começa dentro da família, que é um laboratório, depois no sentido mais amplo da sociedade. Hoje, por exemplo, estamos vivendo uma crise política e econômica, mas acima de tudo a grande crise que nós vemos hoje na sociedade brasileira e nas demais sociedades do nosso mundo, do nosso planeta Terra, é verdadeiramente a crise ética, a crise moral. Perfeito. Por causa dessa chaga social, muito bem colocada por Allan Kardec lá há 160 anos atrás. Correto. Ele dizia que essa chaga social, essa ferida social, faz o indivíduo pensar nele em primeiro lugar, para depois nos outros. E se essa pessoa estiver exercendo um poder de mando na sociedade, estiver exercendo um cargo onde ele tenha toda uma coletividade sob a sua direção, ou tenha que gestar valores, patrimônio, este problema, essa deficiência, essa deformação de caráter, vai fazer com que esse indivíduo pense mais nos seus interesses e depois nos outros. Então me parece que hoje o grande desafio que nós temos e a contribuição que a doutrina espírita pode dar a isso é nós construirmos um novo ser humano, um novo homem. Como dizia Herculano Pires, tem uma obra do Herculano Pires intitulada O Novo Homem, aonde ele diz que a doutrina espírita poderia contribuir para a construção desse novo homem, com esses paradigmas, com essa visão transcendente da vida e com essa visão solidária e não individualista, egoísta. E a construção desse novo ser humano começa pela educação. Começa lá, lá dentro da família, depois na escola, uma educação que contemple a ética, né, essa moral que vai nos fazer felizes. Perfeitamente. Budó, tu falaste, eu acho que foi na tua primeira fala, tu falaste sobre a liberdade de um, sobre a liberdade do outro. Agora, e a liberdade de pensamento? Nós somos absolutamente livres sobre a questão do pensamento? Somente no pensamento realmente somos totalmente livres. Por quê? Porque a liberdade de pensamento, ela não nos constrange. Não existe uma força exterior que possa nos constranger de pensarmos. Nós somos seres pensantes, inteligentes. Eu posso estar encarcerado, eu posso estar com a minha liberdade privada, eu estar sofrendo uma privação da minha liberdade. Mas ninguém vai me impedir de eu pensar, de eu refletir, de eu escrever, de eu emitir as minhas ideias. Então, em pensamento, nós não podemos ser constrangidos, podemos pensar livremente. A questão passa quando passamos ao agir. Nós pensamos, nós agimos. E quando nós agimos, se nós agimos dentro desses princípios que eu acabei de enunciá-los anteriormente, nós podemos então caminhar numa direção positiva da vida. Desculpa, eu vou te fazer uma pergunta que realmente está fora do script. E os espíritos conseguem ler essa nossa liberdade de pensamento
e que nós extravasamos tudo através dele? É interessante a tua pergunta, Jader. Nós sabemos que o mundo espiritual, na visão da doutrina espírita, não é algo sobrenatural. Para a doutrina espírita, o mundo espiritual está aqui. Ou seja, nós temos um mundo material formado por nós, seres físicos, espíritos encarnados. Mas nos rodeando está aqui o mundo espiritual. Nós podemos dizer que o mundo espiritual pré-existe ao mundo material. Ou seja, nós vivemos e convivemos com os desencarnados. E dependendo do nível evolutivo dos espíritos com os quais estamos convivendo, eles poderão perceber, poderão ver, poderão identificar os nossos pensamentos, dependendo da forma como estamos sintonizados com eles. E aí tem uma coisa muito interessante, porque se nós pensamos no bem, se nós temos pensamentos nobres, elevados, altruísticos, nós vamos atrair para perto de nós também espíritos com esse mesmo paradigma, com essa mesma visão. Por isso que quando nós agimos no bem, quando nós pensamos bem, nós vamos também receber o suporte desses espíritos que também eles pensam como nós. Eles vão perceber essa nossa forma de ser e de pensar. Atraímos espíritos conforme a qualidade dos nossos pensamentos. Conforme a qualidade. Daí a importância, aquela passagem de Jesus, que está lá no Evangelho, vigiai e orai. Perfeito. Ou seja, nós não podemos ficar somente fazendo preces, orando, mas nós temos que ter vigilância também no que nós pensamos. E tem uma coisa muito interessante hoje. Hoje a gente vive num verdadeiro bombardeio de ideias. Se nós olharmos, por exemplo, as redes sociais, é uma coisa horrível. Ou seja, o conflito, o ódio, coisas assim que não tem o menor fundamento. A gente vê pessoas dizendo absurdos, e pessoas de um certo nível até intelectual, cultural. Então, a gente vê assim como é que pensa, como é que está o imaginário desse grupo social que usa muito a rede social. Então, isso aí, a gente pode perceber assim, qual é o padrão vibratório e mental das pessoas. Então, nós precisamos mais do que nunca nos dias de hoje termos pensamentos altruísticos, positivos e colocarmos em ação essas coisas boas que nós podemos pensar e fazer. Muito bem. Budó, o tempo passa voando. Exatamente. Chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa, né? Estamos falando hoje sobre a Lei de Liberdade com o nosso irmão Budó. Agradecendo nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa, Lume Projetos de Execução Elétricas. Não saia daí. 2 minutinhos, nós já estamos de volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação. A nossa filha Esther nasceu no dia 6 de janeiro deste ano. Ela nasceu com uma síndrome rara, que só existem 51 casos em todo o mundo, e essa síndrome chama-se síndrome de Héttori. Em função dessa síndrome, ela nasceu com um fechamento precoce da sutura metópica, que é a testinha, né? Ela nasceu com esse fechamento aqui. Com isso, ela precisa fazer uma cirurgia em torno de 2 meses, né, agora, e essa cirurgia ela tem um custo bastante elevado. A Esther ficou 28 dias na UTI do hospital e após ela sair da UTI, ela vai precisar fazer, a gente analisou e ela vai ser preciso ela fazer essa cirurgia que está estimada em R$100 mil. A gente conta com a ajuda e a solidariedade de todos.
Estamos retornando então com o segundo bloco do nosso programa, Palavra Espírita, agradecendo nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Beltrame Casa Completa e Lume, Execuções de Projetos Elétricos. Estamos conversando sobre Lei de Liberdade com o nosso querido irmão Budó. Meu amigo, vamos falar um pouquinho agora sobre pensamento e consciência. É possível o ser humano ter livre pensamento, ou melhor, exatamente. Sim, nós já falamos no começo que o pensamento é livre, nós temos a liberdade de pensar. Sim, né? sim. A consciência é um estágio que nós temos dentro de nós de compreensão da vida, do mundo que nós encontramos. Então, na medida que nós pensamos, refletimos, estudamos, no caso da doutrina espírita, buscamos conhecer os fundamentos da doutrina espírita, nós estamos pensando, refletindo e fortalecendo, criando, construindo uma consciência. Perfeito. Então a consciência, uma consciência da nossa transcendência, em primeiro lugar, uma consciência cidadã, porque nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que estamos inseridos dentro de um contexto social, nós temos responsabilidades de agirmos no sentido de contribuirmos para a melhoria do mundo que a gente vive. Então nós temos que aprender, na construção dessa consciência, a sermos úteis a nós e aos outros. Certo. Uhum. Por isso que a lei do amor, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito Lázaro, que ele diz uma coisa muito interessante, que a lei do amor, ela é uma lei maior da vida, e ela substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais e morais. Então, a consciência que o Espiritismo ajuda-nos a construir deve ser nessa direção. Certo. Ou seja, eu ter essa visão de mundo, essa visão da vida e saber que eu estou aqui cumprindo um papel, uma missão, que não é de ser um indivíduo egoísta, individualista, mas que eu tenho que aprender a viver, ser útil a mim e aos outros, no sentido de que eu possa promover, então, esta solidariedade, essa fusão dos seres, como diz aí a mensagem do Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeitamente. Estava falando em consciência, vamos aprofundar um pouquinho esse assunto. Eu, como um ser detentor de um alto cargo, que eu não sou, lógico, né? Mas eu teria direito, eu tenho direito a colocar obstáculos à liberdade de consciência do meu semelhante, do meu subordinado, por exemplo? Exatamente. Isso aí vai contra a lei de liberdade, que é uma lei natural. Ou seja, eu não posso criar constrangimentos com o meu subordinado, principalmente agir de forma despótica, porque nós temos obrigações, direitos e deveres. Eu posso exigir sim do meu subordinado, né, se eu estiver ocupando um cargo, aquilo que estiver dentro da lei, aquilo que estiver dentro da ética, aquilo que estiver dentro daqueles princípios como que nós conhecemos como espíritas, que vão determinar a minha conduta. Eu vou ter a lei, vou ter os meus princípios éticos e morais, que vão influir na forma como vou agir sobre os outros, que porventura estivessem subordinados a mim. Então é ter uma consciência muito forte no sentido do respeito à dignidade do outro. Hoje, por exemplo, a gente vê muito na imprensa os crimes, por exemplo, o assédio moral, que é um crime nas relações de trabalho, que é quando a pessoa que detém um poder dentro da empresa cria constrangimento ao seu subordinado. Isso está lá na CLT, assédio moral. Então eu não tenho direito, como pessoa e como gestor, ou como exercendo qualquer função de mando na sociedade, desrespeitar o direito do outro. Então isso é fundamental.
Caso isso aconteça, não só podemos ser responsabilizados perante a lei humana, mas a lei divina ou lei natural, porque para o Espiritismo lei divina e lei natural são sinônimos, nós teremos acertos depois também com a lei divina, que é a lei de Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre livre-arbítrio e fatalidade, meu irmão. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, todos os acontecimentos são predestinados? Essa é uma tese muito interessante e que a doutrina espírita, Kardec questionou os espíritos sobre essa questão. Para o espiritismo não existe fatalidade. Aquilo que se apresenta na nossa vida presente como algo assim que parece uma fatalidade, Sim. muitas vezes foi uma construção nossa ao longo dessa vida, ou então algo que nós estabelecemos antes da reencarnação, porque para a doutrina espírita nós não estamos pela primeira vez aqui na Terra, nós já vivemos outras existências, e quando nós estamos nos preparando para retornar à vida física, nós escolhemos o gênero de provas, de desafios, o contexto da sociedade que eu vou reencarnar. Então, conforme o nosso mérito, conforme os nossos merecimentos e aquisições, nós vamos poder, junto com os nossos instrutores espirituais, estabelecer esse gênero de vida. E muitas vezes eu vou escolher uma vida cheia de desafios, uma vida cheia de situações, e que muitas vezes eu vou sofrer com isso, mas são desafios para o meu crescimento, provas que eu escolhi lá antes da encarnação. E tem aquelas situações da vida presente que muitas vezes a gente acha que é uma fatalidade, mas se fizermos um retrospecto da nossa existência atual, nós vamos encontrar lá atrás a causa que determinou aquela situação. Allan Kardec, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo que eu acho fantástico, que é a justiça das aflições. Perfeito. E ali tem as causas atuais e as causas anteriores das aflições, aonde o Allan Kardec faz uma colocação muito interessante, que ali é comentário de Kardec. Sim. Ele diz assim, que todas as pessoas que estão passando por situações, por provas, por sofrimentos, deverão fazer uma grande reflexão e observar nesta existência todos os acontecimentos que aconteceram na vida pretérita presente, né? E verificar se aquela situação que eu estou vivendo não está nessa vida da causa. Se ela está nessa vida, é bem mais fácil até nós resolvermos, porque temos todas as possibilidades aí de fazermos uma autoanálise e uma reconstrução da existência. Agora, se nós não encontrarmos a causa nessa existência, nós vamos remontar a uma vida pretérita. Então, aquelas escolhas que eu falei, que a gente faz antes de reencarnar. Então, na verdade, a fatalidade absoluta não existe. Perfeito. Fatalidade absoluta não existe. E para o Espiritismo, destino existe? Muito interessante. Destino está ligado à questão da fatalidade. Se não existe a fatalidade, se todos os acontecimentos da nossa vida eles foram construídos por nós, nós também podemos, então, deduzir daí que o destino também é uma construção. Então, ninguém nasceu sob a égide da má estrela, ou sob a égide de ter esta vida ou aquela vida e não poder modificá-la. Nós podemos, mesmo as escolhas que nós fizemos antes de reencarnar, por isso que está lá no Livro dos Espíritos, nós escolhemos o gênero das provas. Certo. Mas não significa que eu não possa replanejar a minha vida aqui. Tá? E dar uma direção completamente diferente daquela que eu estabeleci lá. Às vezes para melhor e às vezes para pior, dependendo da forma como eu vou usar o meu livre-arbítrio. Então nós somos os construtores do nosso destino. Lógico, nós sabemos também que tem algo que vem de dentro de nós e tem também o contexto social. Então nós vamos construindo, crescendo, se desenvolvendo a partir da nossa iniciativa individual e também temos as influências da sociedade e que nós vamos também procurar superá-las e contribuir para a melhoria dessa sociedade. Isso é muito importante. Esse deve ser o destino de todos. Muito bem. Comum. Perfeitamente. Budó, o homem que comete um homicídio sabe, ao escolher sua existência, que se tornará um assassino?
realmente jamais na providência divina, jamais Deus iria oportunizar um filho seu que tivesse esse tipo de encaminhamento na vida. O que nós sabemos, aí voltamos ao planejamento da reencarnação, é que muitas vezes um espírito que teve dificuldades, problemas que ele viveu em existências anteriores, ele escolhe uma encarnação, reencarnar num ambiente onde ele vai sofrer várias tentações, várias influências. Perfeito. Mas o desafio dele é superar, ou seja, dar um passo à frente. Claro. Mas se esta pessoa sucumbir e vier a cometer um ato dessa natureza, ele vai ter que responder por isso e vai ter que novamente repensar a sua vida e reconstruir. Porque para o Espiritismo não existe penas eternas. Correto. Todos nós, nosso destino é sermos felizes. Deus nos criou para sermos felizes. Se ainda não temos a felicidade plena aqui na Terra, nós podemos trabalhar para tê-la. E é algo que parte de dentro de nós. A felicidade está dentro do ser humano e não no exterior. Uhum. Hoje, na sociedade consumista que a gente vive, em que se prioriza mais o ter do que o ser, as pessoas acham que a felicidade está nas coisas exteriores. Mas eu tenho que ser feliz comigo mesmo, eu tenho que descobrir certo. Quem eu sou e quais são as minhas potencialidades, o que eu tenho de bom, e a partir daí que eu vou construir a minha felicidade com os outros, a começar pelo ambiente familiar, que a primeira escola que nós temos na vida é a família. Todos os povos têm seus costumes. Os costumes sociais de um povo é um impedimento para o exercício total do livre-arbítrio de um espírito encarnado naquele povo, por exemplo. Ele que na vida anterior foi encarnado no Ocidente e hoje ele vem encarnado no Oriente. Ele estava acostumado com os costumes sociais do Ocidente na outra encarnação. Ele vai ter problema nessa? Será uma tarefa muito difícil para esse espírito. Mas se ele escolheu essa mudança de sociedade e de cultura, ele seguramente tem uma missão, tem um papel importante. O sistema social, o modelo de sociedade que nós estamos inseridos, ele tem uma influência poderosa sobre a nossa personalidade. Mas isso não é uma barreira intransponível dele dar sua contribuição para superar aquelas dificuldades impostas pelo meio social. Por exemplo, alguém que era ocidental e reencarna dentro de um país de uma cultura islâmica. Nós respeitamos todas as culturas. Para o Espiritismo, todas as culturas têm a sua razão de ser. Mas nós temos uma visão muito diferente na nossa cultura ocidental. Mas eu vou reencarnar lá no Oriente Médio, eu vou ser educado dentro de um sistema social, político, completamente oposto ao meu. Então isso vai fazer com que esse espírito tenha ansiedades, tenha desejos de mudança. E nós temos grandes líderes, grandes espíritos, que ao reencarnar num determinado meio social, eles foram inquietos, se rebelaram contra aqueles sistemas e fizeram grandes mudanças, deram grandes contribuições. Quando a gente vê hoje aquela menina lá que sofreu aquele atentado dos talibãs, a Malala, exatamente. A visão libertária daquela menina, né? A defesa dela do direito das mulheres também frequentar a escola, que para nós aqui ocidentais é uma coisa tão natural. Perfeito. Já estamos, embora ainda a mulher na nossa sociedade ainda sofre discriminação salarial, profissional, ainda há muita coisa que as mulheres deverão continuar a sua luta para atingir realmente a tão desejada igualdade dos direitos do homem e da mulher, que está lá no Livro dos Espíritos. Kardec, há 160 anos atrás, Kardec já defendia isso, que todos nós somos espíritos, então nós somos iguais perante Deus. Mas ainda tem uma luta pela frente aí. Mas agora, naquela sociedade fechada, fundamentalista, religiosa, dogmática, uma menina levanta sua voz contra aquela dominação toda, sofre atentado, e a contribuição que ela deu
para a transformação daquele meio, e foi extraordinário. Fantástico, né? Extraordinário. Meu amigo Budó, infelizmente está acabando o nosso tempo, mas com certeza nós vamos convidar o irmão outras vezes, né, para vir nos trazer elucidações sobre esta doutrina realmente maravilhosa, libertadora, né, meu querido irmão Budó? Exato. Deixamos as suas últimas palavras. Eu quero agradecer a coordenação desse programa Palavra Espírita pela oportunidade e dizer que nós estamos sempre à disposição dos companheiros para conversarmos, porque isso aqui foi uma conversa, foi um diálogo sobre a nossa filosofia espírita. E lá no Lar de Joaquina também estamos com as portas abertas para recebê-los. Este ano que estamos comemorando os 90 anos de fundação do Lar de Joaquina. Então, estamos lá trabalhando e de braços abertos para receber os companheiros. Muito obrigado. E obrigado aos telespectadores também. Muito obrigado. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Lume, execução de projetos de iluminação.